Tarde, é a segunda entrada que eu faço, me perdoe quem já estava aí. Meu nome é Wanderson de Souza Freitas, eu tenho um canal no YouTube que leva o meu nome, o canal Wanderson de Souza Freitas, portanto, um canal voltado à dança, onde eu tenho o prazer de conversar com pessoas que ajudam a construir a história da dança no Brasil e também no mundo. Desde o ano passado que o canal internacionalizou-se. Então eu venho conversando com pessoas que dançam no mundo inteiro. Hoje vou ter o prazer de conversar com Diego Lima, um brasileiro que dança no Balé da Ópera de Bordeaux, na França. O Diego vem dançando, por exemplo, obras de Frederic Ashton, William Forsythe, Roland Petit, para falar apenas de alguns. Nós vamos saber do Diego o que foi que o levou a trocar o Brasil pela Europa, com quem ele começou aqui, onde, quando, com certeza é uma história inspiradora. E se você ainda não conhece o canal, eu peço a você que o conheça e se você gostar, por favor, se inscreva, aperte o sininho. Muito obrigado. Eu vou agora convidar Diego para entrar aqui. Convidar Diego Lima. O convite foi feito. Acho que Diego. Ô, Diego! Ah, Tudo bem, tudo querido? ótimo, você? Melhor agora. Você me desculpe a confusão. É a segunda vez que eu entro. Eu não entendi o que eu fiz aqui. Sem Com certeza foi uma besteira. Me perdoe. problema, acontece. Diego, muito obrigado por ter aceito o convite. Viu? É um canal muito pequeno, mas que já tem uma galeria de estrelas, eu diria, e você agora faz parte dessa galeria. Muito obrigado de coração. Vai enriquecer o canal. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa plataforma para me apresentar e para me colocar ao seu público. Estou muito feliz com o seu convite. Muito obrigado. Imagina. Diego, hoje você é bailarino do Balé da Ópera de Bordeaux, na França. Correto. Mas eu vi nas suas postagens que você estava circulando aí pela Europa. Agora, neste momento, você está onde? Agora, nesse momento, eu tô de férias. Eu tô Ah, com recesso aqui da França. Estou com recesso da França. uhum, Na Alemanha agora, visitando uns amigos e aproveitando um pouco. que bom. Diego, antes de nós falarmos aí da sua vida atual, vamos falar lá do início, não é? Você é carioca, carioca da Gema? Sim, brasileiro, carioca da gema, nasci no Rio de Janeiro. É, Ah, você é de que bairro do Rio? eu nasci na Tijuca, fui criado na Tijuca é, e comecei a dançar aos 8 anos de idade. É, a- 8, hã? 8 anos? 8 anos, assim, até eu chegar na idade que eu decidi ser bailarino profissional, demorou um pouco, tiveram Uhum. turbulências, assim, entre 8 e 14. Com 14 anos eu decidi ser bailarino profissional. Aos 8 anos eu descobri o balé na Petite Danse, na Tijuca também, onde eu fiz Sim. todos os meus anos de estudos. Ahn, eu descobri o balé através de uma amiga da escola que era bailarina da Petit e um dia a gente precisou fazer um trabalho juntos e ela tinha o balé depois da escola, então eu tive que esperá-la na secretaria ou na dentro da sala de aula, enfim, e a gente faria o trabalho Aham. depois da aula de balé. E aí eu assisti a aula de balé e foi aquele encanto, assim, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso também. Eu fiquei muito surpreso que na Petit já tinham bastante rapazes, assim, assim, foi um choque para mim porque eu não
a gente, há um tempo atrás, a gente achava que o balé ou algumas danças eram só para as mulheres, né? Então, foram dois choques, assim, a dança clássica, o balé clássico, e depois descobri que homens também poderiam fazer. Então, eu fiquei encantado. Diego, e você é muito jovem, e é estranho como você ainda se deparou com esse preconceito. Porque se você não tinha essa noção de que muitos rapazes poderiam dançar e já dançavam, é porque essa informação, por algum motivo, foi bloqueada na sua vida. Através das redes sociais, da imprensa, da mídia, existe ainda, não é, um preconceito. Muitos homens já dançam, muitos, mas ainda não é algo normal, não é comum, o número de rapazes é sempre menor que o número de moças, né? Mas enfim, aí você, isso aconteceu aos 8 anos? Aos 8 anos, isso. Eu acho que o balé, ele é muito, ele é muito elitista, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho que até chegar a mim, existiam muitas barreiras, assim. Eu sou de família humilde, a gente não tinha acesso às artes eruditas, assim, né? Que na Uhum. realidade não é nada, não é para povo rico, não é só mesmo um alcance mesmo, N- não chega, é impressionante, é um defeito social no Brasil enorme, assim. Então, eu acho que esse foi um dos maiores fatores. Depois, é engraçado porque, assim, na minha infância, eu assisti muitos homens dançando, sabe? Mas era uma coisa, assim, um pouco meio na festa, né? Aquela coisa. Eu nasci nos anos 90, então a gente tinha essa coisa da escola de samba, é, Uhum. pista e tudo. A gente tinha o El Chan, o Axé, que estava muito grande no Brasil. Eu amava, amo dançar essas músicas, esses estilos dos anos 90 até hoje. Ah, Eram referências um pouco assim, não vou chegar nunca na TV, sabe? Eu não vou dançar em grupo nenhum nunca. Era assim, era uma realidade próxima, mas não tão próxima assim, né? aham. Deixa eu te falar, a Sheila Carvalho do El Chan é de Juiz de Fora, minha cidade, e Ah, fizemos aulas de jazz juntos. É, olha isso. que coincidência. Ô, Diego, Ah, coincidência. Diego, você aos 8 anos viu o balé e se apaixonou. O balé não fazia parte do seu universo cotidiano. Como foi chegar em casa e falar, mãe, pai, eu quero fazer balé? Como é que foi isso? então, eu cresci, a minha infância assim foi com meu padrasto, né? Então, Ah, a gente não tinha uma relação muito muito próxima, assim. A minha relação era mais diretamente com a minha mãe. Então, eu falei com ela, assim, mãe, hoje eu fui ao balé, porque ela já sabia do meu dia, assim, ela sabia que eu estava acompanhando minha amiga. E eu falei, eu quero muito fazer, eu quero muito continuar. Eu lembro que a professora de balé perguntou se eu estava interessado, perguntou se eu queria vir no outro dia. E eu falei assim, quero vir. E aí eu já combinei com ela, tipo assim, qual o nome dessa professora, Diego? ah, ela vai me matar. Daqui a pouco você lembra. Eu vou lembrar. Aí vocês A combinaram. gente combinou de fazer uma aula ou uma avaliação no dia seguinte. Mas essa avaliação não foi com ela, foi com a diretora da escola, foi com a Nelma Dardi. Nelma, Para saber se eu realmente tinha condições físicas, qual era. Para saber quem eu era também, aquela coisa. o seu real interesse, né? Sim, para me conhecer e tudo. E aí eu falei com a minha mãe, cheguei em casa, olha, eu tenho essa reunião amanhã, esse teste. E a minha mãe ficou super feliz, falou assim, nossa, claro, ela super me apoiou.
Eu expliquei para ela que eu tinha que ir com short, né, um pouco mais justo. Como eu não tinha sapatilha, eu poderia fazer o teste com meia, enfim. E aí a gente se organizou e aí depois desse teste, eu lembro que esse teste, na verdade, foi mais uma conversa e depois já estava indo uma aula, já fiz uma aula no outro dia, outra aula. Já peguei Aham. entrei numa grade, assim. E quais foram as suas sensações das primeiras aulas? É muita estranheza? Você confirmou que é o que você queria mesmo? Como é que foi isso? Então, eu fiquei extremamente assustado na primeira aula de balé. Eu não conhecia os nomes, né? Eu não conhecia os movimentos. Então, a professora, É. tipo, mostrava, sei lá, um dégagé, tendu croix, com retiré, retiré, plié, estica, e eu, tipo assim, braço na segunda. O que é isso? Tipo, não era o meu vocabulário. Estava Aham. completamente perdido. Então, assim, eu tentava seguir. Diego, você me desculpe, mandaram beijos aqui para você, ó. Ai, Que lá. Carol. Ah, É uma amiga minha da casa, perdão. a gente malha junto. Ah, É, Então, eu fiquei extremamente perdido na barra. Eu tava tentando, eu tentei seguir, né? Assim, as meninas estavam na minha frente, atrás de mim. E aí teve um momento, eu acho que foi bem no início, assim, tipo depois do GT, assim, da barra. E eu comecei a chorar. Eu entrei em prantos. para quem não entende, o Batman GT é um dos primeiríssimos Um dos exercícios da primeiros. barra, da aula. Então, eu entrei em prantos, eu fiquei muito nervoso, eu não conseguia acompanhar. E aí a minha professora me pegou, falou, calma, é normal, a gente, enfim. E aí eu sentei e fiquei assistindo a aula. Depois depois eu fiquei fazendo aula com dois níveis, né? Um nível mais eu continuei nesse nível e depois antes desse nível eu fazia uma aula para iniciante mesmo, assim. Sim. E E aí, depois de um tempo de aulas, meu padrasto descobriu, ele era extremamente conceituoso, Ele não sabia até então, olha. e eu não sabia, ele descobriu depois de uns meses, assim, e também porque eu fazia futebol, eu tenho três irmãos, e eu fazia futebol. Ah, E eu parei de ir ao futebol, porque não me interessava, e porque os meus horários do balé batiam com os horários do futebol, eu parei de ir e simplesmente não falei para ninguém, assim. Minha mãe sabia, mas eu não falei para o meu padrasto, que era a pessoa que dava conta ali daquela atividade, né? Então foi um problema. seus irmãos sabiam? Os meus irmãos não sabiam. Você me dá um segundo, eu preciso só fazer uma coisa. Estamos aqui, olha, com Diego Lima, bailarino brasileiro do Ballet de Bordeaux, na França. Diego já nos contou que começou aos 8 anos na Petite Dança. Diego voltou. E aí, Diego? Desculpa. Desculpa. Então, eu saí do balé por pressão, assim, do meu padrasto. Ah, foi uma briga, assim, então eu decidi simplesmente não continuar. E aí, mas essa decisão não foi um pouco complicada, assim, porque eu porque eu também me senti muito ofendido, assim, porque eu também era já uma pessoa gay desde criança, assim, então, e aí eu não sabia como como dialogar, assim, porque eu não queria falar naquela idade ainda muito jovem a minha opção sexual porque eu não sabia exatamente da minha opção, entendeu? Então, e aí o que ele me dizia é que quem dançava balé ia se tornar gay, então foi um pouco complicado, assim.
Mas entre 8 anos e 14 anos, eu tive muitas idas e voltas, assim. Eu tive os meus momentos, 3 meses no balé, 3 meses eu parava, um ano. Então foi um pouco conturbado. Entendo, Diego. Conturbado, recheado de muita tristeza, né? Penso eu. Mas, enfim, a sua perseverança, o seu amor à dança, o seu talento venceram. Aí você começa aos 14 e vai direto. Sim. Aos 14, eu precisava decidir um pouco a minha vida, assim, né? A gente muito cedo precisa é, decidir mesmo, assim, começar outras atividades, alguma atividade ou levar a fundo algum estudo específico que você queira fazer. Então eu sempre quis dançar e então eu voltei para Petit e falei, olha, agora eu quero de verdade, é o que eu quero para minha vida. Então então a gente trabalhou bastante. Aos 14, eu fiz muita competição no Rio, a gente tinha uma série eu lembro no primeiro semestre no Rio, era uma maratona de festivais, assim, a gente tinha Uhum. Corpo Livre, eu acho, tinha Spinelli, tinha CBDD, eram muitos grandes festivais, assim, no Rio e um excelente Uhum. exercício, né? Sim. A gente que não tem uma escola oficial como o Royal ou a Ópera de Paris, a gente não tem essa estrutura de fazer uma formação completa dentro da escola. Sólida. A gente precisa É. exercitar o palco, que é uma das coisas mais importantes, né? Então, a gente É. ia para a competição e foi muito interessante, foi muito intenso, assim, porque aos 18 anos eu consegui meu primeiro contrato profissional, que foi E foi onde? no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Em que ano foi isso? Foi no ano de 2010. Foi Uhum. uma audição pública, foi um contrato super correto. Eu acho que a Carla Camurati era presidente do teatro. Foi logo depois da renovação ah, daquela obra gigantesca que eles refizeram, né? Toda a fachada do teatro, a parte interior, eles modernizaram tudo. Então eu trabalhei lá um ano e aí de, durante esse um ano eu decidi que eu queria eu queria um pouco mais, assim, eu estava preparado para aquele ano profissional, mas eu queria alguma coisa a mais ainda, assim, Sim. faltavam algumas, alguns, alguns, ahn, faltavam algumas questões a serem resolvidas para eu me sentir um bailarino profissional de verdade. Então, Com P maiúsculo, né? isso. Diego, você com 18 anos, 2010, eu acredito que você já tenha começado a flertar com o cenário internacional, não? Deslumbrar companhias fora do Brasil, né? Então, E já ver os bailarinos que estavam fora. Nessa época, por exemplo, 2010, Roberta Marques estava brilhando no Royal Ballet. São informações que você recebia. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu vou tirar o fone e eu quero ver para você o que fica melhor. com, Assim? com fone fica melhor. Tá, ok. Então, e aí você já começava Porque no Brasil produz-se muito pouco, né, Diego? Muito pouco. São pouquíssimas temporadas e temporadas de 2 semanas. Para quem é cheio de energia, como você tinha ali, tem ainda, mas sobretudo em 2010. 18 anos era muito pouco, Uhum. né? A gente, E você, então, já pensava em dançar fora? a gente cresce
com essa injeção de informações internacionais, né? De Uhum. bailarinos que estão brilhando fora do Brasil. A gente está sempre querendo trabalhar com os coreógrafos de fora que vinham ao Brasil. A gente gostaria de ter essa continuidade, né, durante o ano, assim, não só durante um mês e meio, quando um coreógrafo vinha, É. trabalhava com você, ia embora e depois o resto do ano era aquela coisa, assim, que o trabalho no Brasil é muito, muito interessante. Eu já viajei bastante e o Brasil é o é muito bruto, a dança é muito bruta, as aulas são maravilhosas, os ensaiadores são ótimos, mas a gente ainda precisa dessa não reciclagem, reciclagem, a gente precisa desse refinamento, assim, a gente precisa desse selo de qualidade, assim, sabe? Um último toque. Então, eu tive muitas referências de bailarinos que vinham de fora, dos bailarinos que brilhavam fora, os coreógrafos que trabalhavam com a gente no teatro. Eu tive minha professora de dança na Petit foi a Patrícia Salgado, que foi uma grande primeira bailarina no Stuttgart Ballet. Então, a Uhum. carreira dela e a experiência dela influenciou muito na minha, na, no meu, no, nos meus anos de escola, assim, nos meus primeiros anos, assim. E isso me acendeu algo, essa vontade, sabe, de buscar mais qualidade e, enfim. Não, é tudo isso que você falou, qualidade, refinamento, um selo, né? Eu entendo perfeitamente o que você está falando e acredito que as pessoas aqui também entendam, né? As entrevistas normalmente são vistas por quem dança. Você saiu do Brasil para onde, Diego? Então, como eu ainda era muito novo, eu não, tecnicamente eu não poderia ser contratado numa companhia internacional, assim. Então, eu fui para o IAGP em Nova York, fui finalista lá e lá eu consegui um contrato. Nos Estados Unidos eles têm essas etapas depois da escola, ou você é companhia jovem, ou você é companhia 2, né? Que é aquela companhia dos que os bailarinos são bailarinos suplementaires, são bailarinos que, que suplementam os espetáculos ali, né? Além da grade deles, a Uhum, Companhia 2 funciona como uma companhia jovem, né? Eles têm a programação anual, com shows, com aulas separadas, mas eles também dançam com a companhia principal. Então, eu uhum. trabalhei no Houston Ballet, na Companhia 2 durante um ano também, e foi exatamente o que eu precisava, assim, na minha carreira. Esse toque essa experiência na pele, assim, do dia a dia, de estar num país diferente do meu, exercitar o palco numa companhia profissional com pessoas que eu sempre quis trabalhar, assim, de uma certa maneira. E, e aí foi isso. Teatro Municipal, depois eu fui para o Houston Ballet, eu desci um degrau, né? Mas foi um degrau que me ajudou muito, que foi o que eu precisava, assim, para continuar. Sim. Você já sentiu muita diferença, então, mesmo você chamando de descer um degrau, né, dentro do universo profissional seria. Mas você estava numa companhia americana que trabalhava muito. Assim, sim, muito exatamente isso que você falou antes, assim, eu precisava gastar energia, eu precisava aprender, eu precisava dançar, eu precisava aprender outro idioma, que isso também foi essencial na minha carreira, na minha vida pessoal. Então, eu não voltei para a escola, mas eu tinha
aulas acadêmicas no Houston Ballet. E aí isso foi muito bom para mim, porque 18 anos, mesmo que você saiba dançar, mesmo que você seja um bailarino excepcional, é sempre bom voltar para a base. A base é tudo na carreira de um bailarino. Então, foi muito importante trabalhar essa base e estar em cena quase todos os dias. Era incrível. Ô, Diego, eu não sei se você sabe, a Márcia Higuer, essa rainha, ela fazia constantemente aulas na escola do Stuttgart, aulas mais de níveis mais baixos, né? Aulas de formação ainda, porque assim, se você quer ser um grande bailarino, você tem que ter uma base sólida. A base sólida está lá na escola, nas aulas mais lentas, né? Onde você tem que esticar tudo que tem que ser esticado, tem que prender tudo, né? Não há espaço para meio termo, né? Porque você tem tempo para fazer, você já sabe o que tem que ser feito, né? Então, o Márcio iria fazer isso. É um grande exemplo, né, para nós. E você também Sim. buscava isso. Porque quando a gente volta para a escola, quando a gente faz uma aula mais detalhada, a gente presta realmente atenção no que a gente está fazendo, porque no nosso dia a dia de companhia, as aulas não são tão pesadas, então a gente tem essa coisa de um conforto e porque a nossa rotina é muito grande, né, de ensaios, de espetáculos, então assim nem dá para fazer uma aula muito pesada. Então algumas coisas passam despercebidas, né? A gente acaba tendo dor, então a gente não força, não sobe na meia ponta, nananã. E aí quando você vê, entendeu? A gente não pode, tem que sempre voltar, assim, tem que ter aqueles momentos de trabalho duro, mesmo que, bom, é difícil, né? Não dá para ser todo dia, mas a gente tem que estar sempre atento. Entrando, né? Olha, Diego, você merece os parabéns por ter esse tipo de pensamento, esse tipo de comportamento, porque no meio profissional nós aprendemos muito, né? Por estarmos ali ao lado de outros profissionais, coreógrafos experientes que tiram o melhor de nós, estamos muitas vezes em cena, então ganhamos muito por um lado. Mas se nós não ficarmos atentos, perdemos por outro lado essa questão técnica, da limpeza técnica, do acabamento. E você tenta aí equilibrar esses dois lados. Parabéns. Obrigado. No Houston Ballet, você ficou quanto tempo? E de lá você foi para onde? Então, depois do Houston Ballet, eu fiquei um ano no Houston, mas eu não me apaixonei pela vida americana. Eu acho que o que me faltava seria essa coisa do American Dream, sabe? De estar naquela coisa, assim, muito, muito capitalista, assim, e não me cabe tanto, assim, eu não sou essa pessoa, não sei, não, a minha personalidade também é um pouco mais branda, assim, então não gostei muito da vida nos Estados Unidos. Então eu voltei para o Brasil. Então eu voltei assim desempregado, sem nada, voltei para Petit e, e na Petit eu voltei para as competições, né? Eu acho que eu tinha 21 e e depois eu fui para Joinville. Em Joinville, eu dancei um Grand Pas de Deux na categoria avançada. Competi com a Letícia Dias, hoje ela é a primeira solista no Royal Ballet. Uma brasileira também lindíssima. A gente ganhou o primeiro lugar na categoria de Grand Pas de Deux e eu ganhei uma medalha de melhor bailarino do festival daquele ano. Então foi um super retorno, assim, depois Sim. de um ano difícil, assim, Uma injeção de uma ânimo. injeção de ânimo, porque eu tava
tava num daqueles momentos da vida, assim, sabe? Bom, eu tô aqui, eu quero muito continuar dançando, mas como eu faço isso? Ó, Carolina, Cara, Carolina Matizio, mandou um beijo. Só falou que você é lindo. ela é linda. Me permita aqui abrir um parênteses. Nora Esteves mandou um beijo para você. Ah, beijo, Nora. Falou que gosta muito de você. Sua paz, Tá? Ela vai ver essa entrevista depois. uma querida. Foi. Ela agora está dando aula, mas ela pediu para eu mandar a entrevista depois. Ai, perfeito. Beijo, Nora. Uma querida. Foi uma professora maravilhosa no teatro que eu tive. Incrível. A Nora é uma deusa, assim. Eu não tenho o que falar, assim. Conselhos valiosos, aula maravilhosa. Não tenho o que falar, assim. Pessoa incrível. É. Então, Diego, queria voltar ali em Joinville. O que foi que você dançou com Letícia? Foi um Grampa Dedê. foi um Qual? Grampa DD de carnaval em Veneza. A gente participou também de outras categorias. A gente dançou um padedê livre. Ela dançou um solo de repertório, solo livre também. E então foi uma injeção de motivação. Eu estava precisando, eu acho, porque foi um ano difícil depois dos Estados Unidos, eu não tinha muita coisa para fazer e é difícil é, tá assim sem um objetivo, né? Eu tinha um objetivo que era ser bailarino profissional, mas foi um pouco complicado. E aí, nesse mesmo ano, houve uma transição de direção no Teatro Municipal. É, Foi no ano que o Sérgio Lobato assumiu a direção do teatro e aí foi um ano que ele abriu a audição também. Eu falei assim, bom, eu tô aqui no Rio, quero muito experimentar o teatro de novo, sabe? Então, eu entrei no teatro de novo mais uma vez, e foi quando eu decidi continuar e fazer a minha carreira no Brasil, porque mesmo com a minha experiência e mesmo com toda essa essência que vem de fora, sou apaixonado pelo Rio, eu sou apaixonado pelo palco do teatro, tem uma importância nacional sem, sem tamanho. Então, fiquei muito feliz de poder voltar ao teatro com essa extra bagagem, com esse outro olhar que eu tive antes, quando eu era ainda muito novo. Então, foram anos preciosos, assim. Depois desse contrato, eu fiz o concurso público, eu fui servidor estatutário. Consegui passei no concurso, né? Que o teatro, para algumas pessoas não sabem, mas o teatro municipal, mas é o governo Governo do é o Estado. governo do estado que toma conta, né? Que cuida do teatro. Então, precisa de concurso público para poder trabalhar lá. E aí vem a outra parte, né? Onde tudo muda de novo. Depois de alguns anos no teatro, a gente teve o ano das Olimpíadas no Brasil, no Rio. Acho que foi 2016. E depois desse ano foi onde tudo começou, assim, o estado faliu, né? O estado do Rio faliu. O Brasil entrou numa situação muito complicada financeira, né? E a gente lá no teatro foi um ano complicado, assim, porque a gente deixou de receber salário durante alguns meses. Depois o salário ficou dividido. Eu acho que começou sem 13º, depois sem salário, depois foi dividindo, foi parcelando. Então, foi um ano muito difícil. Eu tive que exercer esse meu outro lado que eu adoro, mas que me ajudou muito. Eu adoro dar aula.
Então, eu trabalhei bastante Uhum. teatro e escola de dança, assim. Eu trabalhei na Petit, em outras escolas no Rio, para poder complementar a minha renda, né? Porque o governo não estava mais pagando, tipo, como assim? A É, gente faz o concurso com essa ideia da estabilidade física também, física não, financeira. Então, sim. foi muito complicado, assim, esse choque, que mesmo ali, no, você concursado, isso poderia acontecer. Então, foi um ano difícil, mas que foi um ano muito bom para mim também, como profissional. Eu pude trabalhar, eu, Diego, bailarino de novo, de volta para as bases, assim, eu não tinha nada para dançar no teatro, então é, eu eu voltei a fazer mais aulas, intensificar os Uhum. treinos, academia, pilates, assim, eu fazia um pouco de tudo para poder continuar em forma. E aí foi quando eu decidi sair do país, porque a gente sabe que até hoje o teatro ainda não voltou totalmente, né? Ainda está num processo de voltar com a programação normal anual, organizada, com um corpo de baile que infelizmente a gente não tem mais, assim, né? Uma, triste, assim, mas é uma outra questão. É. Diego, e aí antes eu queria falar um pouco sobre a sua mãe, né? Porque ela te incentivou quando você tinha 8 anos e você agora com 20 e poucos já era um bailarino, mesmo com esses percalços, já era um bailarino profissional, né? Um bailarino estabelecido como profissional. E ela deve ter se sentido muito orgulhosa. Sim. A minha mãe, ela é muito, muito orgulhosa, assim, porque tiveram alguns momentos que eu não queria voltar por várias questões, mas ela sempre me motivou, ela sempre me falou, não, eu acho que você devia continuar, isso é besteira, isso é bobeira, você não tem que... Ela sempre me motivou, assim, ela sempre me ajudou nessa questão psicológica, que ninguém precisa me meter na minha vida, né? Não é porque só tem você como homem num balé que você tem que seguir, se influenciar, né, com o que as outras pessoas estão falando. Então ela sempre me ajudou, assim, sempre. Quando ela viu você no palco do Teatro Municipal do Rio, deve ter dado um orgulho muito grande. Sim, sim, foi. Ela chorou, ela sempre fala desse dia. É uma grande emoção, né? Porque é uma experiência incrível ir ao Teatro Municipal e assistir a um balé ou uma ópera, enfim, um concerto. Tem toda uma introdução, né? A gente entra no teatro, o balé com orquestra, os cenários, e aí você vê, tipo, aquela pessoa que você viu crescer a vida inteira lá no final da fila, mas foi muito, foi muito incrível, assim. E aí, fala quando você resolveu ir para fora, direto para a França, agora, depois de tudo isso. Você, né, da questão de não receber salário, mas ainda muito jovem, com muita energia. Aqui eu não fico, no Brasil eu não fico. Para onde você foi? Então, eu mandei mensagem, mandei e-mail para, assim, eu não tinha muita, porque por mais que eu tenha uma base americana, porque eu morei nos Estados Unidos, a nossa escola no Rio, no Brasil, oficialmente, o nosso estilo é o russo, né? A nossa escola é uma escola russa, escola Waganga. Mas, ao mesmo tempo, é um método, no Brasil, é um método muito misturado. Não é um método puro, porque o brasileiro, ele tem bunda, ele não é super flexível, ele é coxudo, ele não é alto, assim, né? A gente tem todos os tipos físicos no Uhum. Brasil. Então, não tem como seguir um único método, assim. Algumas pessoas tentam, mas é muito difícil. Então, eu mandei e-mail para
todos os tipos de companhia, porque eu sabia que eu ia entrar em alguma escola, né? Em algum estilo. Então, quer dizer, eu não sabia, eu tentei. Mas isso é muito bom, pensamento positivo, é Claro, fundamental isso. em algum nível, né? Em alguma escola eu preciso entrar. Então, Alguém vai me aceitar, alguém vai me né? aceitar. Então, eu organizei uma viagem grande. Eu vim para a Europa a primeira vez e fiquei 50 dias. Eu fiz apenas, mesmo com 6 meses organizando a viagem, eu consegui apenas 3 audições, que foi para o Maurice Béjart, fiz para a companhia dele, fiz para a Ópera de Berlim, Staatsballet, em Berlim, e fiz a audição para a Ópera Nacional de Bordeaux, onde eu trabalho hoje. Então, 50 dias, viajando vários países, fazendo aula com vários amigos em companhias diferentes. Uhum. E eu fiquei na lista de espera dessas duas outras companhias, do Maurice Béjart e da Ópera de Berlim. E de primeira, assim, eu consegui o contrato para a Ópera de Bordeaux. Aqui, normalmente, as audições são em 2 fases, né? A aula completa, se você chega até o final, porque dentro da aula de balé existe, é sempre eliminatória, as pessoas vão saindo. Aula de balé, e Uhum. depois você apresenta uma variação do seu gosto. Na Ópera de Bordeaux, eles exigem uma variação clássica. Para o Maurice Béjart, por exemplo, você pode apresentar um solo contemporâneo, neoclássico, variação clássica, então fica ao seu critério, como na Ópera de Berlim também, pode ser ao seu critério. Então, Uhum. eu fiz a audição de Bordeaux, eles me deram um contrato na mesma hora, e foi Olha, incrível, assim, porque eu falo, hoje eu não falo tanto, mas eu falava mais no início, porque de todos os métodos de dança, eu nunca pensei que eu fosse trabalhar com o método francês, com o estilo francês. E foi uma grande surpresa, porque a França é um país muito rico, um país muito. O método do balé é muito completo e é um pouco fechado. A gente não vê esse método, esse estilo fora da França, né? A gente vê os bailarinos convidados que viajam, que fazem turnê, mas a gente não vê muito nas escolas, assim. Então foi muito especial, tá sendo muito especial, tá sendo muito enriquecedor. É, mais um, mais um carimbo, assim. e há quanto tempo você está no Balé da Ópera de Bordeaux? Eu tô há 3 anos e alguns meses. Eu na metade do meu quarto ano. E o que é que você já dançou aí? Já dancei Branca de Neve, do Angelão Préjocage, Notre Dame, de Roland Petit, uh, Paz de la Jola, de Assim Peck, La Fille Morgardée, de Sir Frederick Aston, uh, uh, Petit Mort, Você dançou o William Forsythe. All Forsyth também. Uh, foi um quinteto, agora eu não lembro o nome. Herman Sherman. Muito difícil, muito técnico. Há muitos balés, assim, porque agora eu não estava preparado para falar uma lista, assim, mas muitos coreógrafos. A gente, aqui na companhia, a gente trabalha com muito coreógrafo diferente todo ano, pelo menos 4 coreógrafos diferentes. Mas todo mês a gente recebe 2 ou 3 professores convidados para trabalhar com a gente. Então, a gente tem uma diversidade. Assim, por mais que o método seja francês, as aulas de estilo sejam franceses, a gente também tem outros professores de outras companhias, ex-bailarinos, étoiles da Ópera de Uhum. Paris. Então, a gente está sempre exercitando com outros professores também, não só coreógrafos.
Diego, você tem uma vida profissional condizente com a sua juventude, com a sua energia, né? Você não está perdendo tempo aí. Você tem essa noção também, é o que você me passa, de que você está no momento certo, no local certo, no momento certo. Não é? Um jovem desejoso de dançar, com bastante energia, dentro de uma companhia que produz. Isto é o que deveria acontecer com todo bailarino, não é? Concordo, concordo. Eu acho que eu sempre tive, eu não vou falar sorte, mas eu acho que eu sempre tive exatamente essa questão que me acompanhou, assim, durante do início da minha carreira até aqui. Eu sempre estive, as coisas aconteciam na hora certa, assim, por mais que eu ficasse ansioso ou quisesse muito alguma coisa, não sei, às vezes, acontecem essas surpresas, assim, não são surpresas, porque eu sempre busquei de alguma maneira, né? Eu sempre Hum, uhum. trabalhei muito, eu nunca deixei de fazer aula, não sei, eu sempre tentei me motivar e sempre ter aquele trabalho pronto no bolso, assim, sabe? Porque no final do dia é o seu trabalho sempre que vai te dar aquele diagnóstico, assim, essa pessoa pode, essa pessoa não pode, entendeu? Não sei, eu vejo um pouco assim na minha cabeça. Então, eu super tô de acordo que eu cheguei em Bordeaux, cheguei na França na idade perfeita, com o treinamento perfeito, com a experiência. Exatamente, assim, eu entrei entrei e preenchi aquela forma, aquele buraco da melhor maneira, como a ópera também preencheu na minha vida, né? A ópera de Bordeaux. Era exatamente o que eu precisava, sair do país. Eu tava com fome de dançar, porque a crise do Rio nos deixou pelo menos 2 anos sem programação oficial. Então, por mais que eu dançasse como convidado, num espetáculo de final de ano ou em gala, não é a mesma coisa de ter a rotina de todos os dias, de fazer aula todos os Sim, dias, de ensaiar o dia sim. inteiro, de estar em cena, de dançar profissionalmente ali com, sabe, com figurino perfeito, enfim, entre as trocas, né, com coreógrafos, professores. É uma rotina impagável. Diego, eu não acho que as palavras sorte ou acaso caibam no seu dicionário. Eu acho que o que cabe no dicionário do Diego Lima é o verbo trabalhar. Você trabalha muito. Aos 8 anos, você se encantou pelo balé, assumiu um compromisso com uma professora, conversou com sua mãe, aconteceram percalços aí, mas aos 14 você decidiu e foi fazer aula diariamente e você prestou concurso para a única companhia clássica que existe no Brasil, e daí você foi para Nova York depois, você foi para os Estados Unidos, de repente ficou desempregado, poderia ter se acomodado, o que não aconteceu. Você trabalhou muito, entrou de novo para a Companhia do Rio de Janeiro, e aí problemas de salário, você poderia ter ficado deprimido. Você não ficou. Você trabalhou muito e começou a mandar currículos e chegou aí. Fez 3 audições, em 2 ficou em lista de espera, na terceira você entrou, está há quase 4 anos na companhia, são obras importantíssimas. Isso, Diego, não cai do céu, isso é fruto de trabalho, não é? Então, assim, você tem muitos méritos, muitos, muitos, muitos. Parabéns mesmo. Obrigado. Eu tava um pouco nervoso para essa live, assim, porque eu acho que eu só participei de 2 lives no início da pandemia, porque as pessoas estavam exercitando essa coisa, né, das pessoas trocarem figurinha e É, sempre é, usando essa plataforma mesmo, né, para apresentar as pessoas, para deixar todo mundo bem, né? Só de trocar figurinha a gente aprende, a gente, é, enfim, a gente exercita essa humanidade, assim, de estar com uma pessoa de verdade no momento presente. Então, e aí eu hoje estava um pouco nervoso porque eu estava tentando lembrar da minha vida, assim, eu fiquei, gente.
Quanta coisa, lá no Brasil, aqui na França. Eu cheguei na França, não falava francês, assim, então, muitas coisas, né, que vão acontecendo e a gente, não que a gente esqueça, né, mas a gente deixa, vive o presente, né, vai vivendo. De lado um pouco, Então, foi muito é. interessante e está sendo muito, muito prazeroso dividir com você de novo todas essas memórias, assim, porque hoje em dia me toca e tá tudo assim numa caixinha. Muito obrigado. Mas se te serve de consolo, eu fico nervoso em todas as lives. Mas o nervoso é bom, Mas é que, o nervoso é bom. é, olha, uma bailarina, não, uma atriz francesa que trabalhou, residiu no Rio de Janeiro, chamada Henriette Mourinho. E com certeza, eu me lembro dela porque eu era criança, você nem sonhava em nascer. E ela dizia que o nervoso existe porque você quer dar o seu melhor para a plateia. Né? A gente não quer errar, a gente não quer falhar. A gente erra, a gente falha, porque a gente é humano. Mas não é o que a gente quer. Então, a gente, em não querendo, a gente fica nervoso. É muito normal e muito sinalizador de uma preocupação com o outro. Sim, Né? sim. Quando eu não fico Diego, nervoso. Ai, ah, não, eu ia dividir só quando eu não fico nervoso, eu fico muito preocupado, porque eu sempre acho que eu não estou 100% presente. Então, esse nervosismo não pode te derrubar, deixar de fazer as coisas. Então, assim, esse nervosinho é bom porque realmente te dá essa, essa, essa visão panorâmica, assim, de tudo que está acontecendo em volta e você vai ali sem pensar muito na coreografia ou tudo, porque você está sempre dando o seu melhor no artístico ou na parte técnica. Tem esses momentos de atenção, mas enfim, o nervosismo é bom. Esse nervosinho é gostoso. é. Olha, quem entrou aqui, será que é ela, Letícia Dias? Letícia É a Dias, sua parte? Está no minha Royal? parte, né? Ô, Letícia, seja bem-vinda, viu? E eu gostaria muito, Letícia, de ter o prazer de te convidar, viu? Eu estou falando para você, espero que você ainda esteja aqui, que você não tenha entrado e saído logo. Diego, quais os balés que você ainda não dançou e você gostaria de dançar? Ah, ah, eu nunca dancei. Eu já dancei esse balé, dancei no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, mas eu era muito novo. Eu dancei um balé completo de Don Quixote, foi a versão da La Oscar. Eu acho que foi no ano de 2010. E então, eu nunca dancei esse balé, eu gostaria muito de dançar porque é um balé super divertido. E eu acho que acho que hoje em dia eu teria a oportunidade de fazer algum papel interessante. Então, é um balé que eu tenho muita vontade de dançar. Don Quixote. Eu tenho alguns coreógrafos, assim, que eu gostaria de trabalhar também. Mas Uhum. Por exemplo, eu gostaria muito de continuar trabalhando com o Foresight, por exemplo, porque eu acho que esses coreógrafos, eles tiram de você exatamente a sua essência, assim, não só da parte técnica, mas existe uma personalidade que você consegue assinar nos seus movimentos. Uh, não sei, é um estudo, né? Um estudo. Ele não tira de você só a parte da pirueta que sai da perna e você abre a perna no développé. E, assim, existe essa coisa técnica que é muito exigente, é muito difícil, mas eu acho que tem essa coisa da personalidade você. E esses coreógrafos são maravilhosos porque, diferente do balé clássico, dos balés que você tem que seguir aquela cartilha do Basílio, ou do Espada, ou do Siegfried, ou do Solor, de Bayader, você pode transmitir, mostrar quem você é, mas existe aquela fórmula, sabe? Você não pode
muitas coisas e você pode outras ou só pode aquilo. Então, diferente do balé clássico, eu estou adorando trabalhar com o coreógrafo Justin Peck também, que é bem americano, bem rápido, eu adoro dançar rápido. É isso. Diego, muito obrigado. Esse bate-papo foi ótimo. Como eu disse no início, vai enriquecer o canal. Eu agradeço muito a sua disponibilidade. Foi a sua segunda live, como você disse, mas você parece um veterano. Ficou muito bem. Viu? Se ficou nervoso, mostrou que é um grande artista, porque escondeu. Tá? Parabéns, parabéns pela carreira e que você tenha muito sucesso, muito êxito na sua realização profissional e pessoal, né? Que a dança ela te alimente, não só das piruetas, das pernas altas, mas de muito amor, né? Porque você é uma pessoa que exala isso. Você é uma pessoa muito amorosa. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou super feliz pelo convite. Estou adorando te conhecer também. A gente nunca se esbarrou no Rio, eu acho. Eu vi que a gente tem bastante amigos em comum, então espero que um dia a gente possa se encontrar no Rio para se conhecer melhor. Muito obrigado pelo convite Vamos. e por me proporcionar esse momento incrível, assim, de estar dividindo a minha vida com você e com todas as pessoas que estão assistindo. Eu ia falar alguma coisa? Muito obrigado, assim, eu tô muito agradecido, super feliz, muito obrigado mesmo, foi incrível. Eu que agradeço. E um dia a gente se conhece. Claro, claro. Um abraço, Um viu? abraço, Tudo de muito bom para você. eu também. Tudo de bom. Tchau, querido. Tchau.